Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de questões sobre porcentagem da banca Sebrasp. E vamos começar. Primeira questão. João vai receber líquidos R$ 3.300 por salário e decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o restante. Dos recursos que destinará a aplicações, investirá 25% em ações de empresas listadas na Bolsa Brasileira, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante em ativos lastreados em dólar. Seus estudos indicaram 10 empresas boas, pagadoras de dividendos, com boa liquidez e cujas ações estão com bom preço. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. João destinará menos de R$ 2.300 para custeio das suas despesas pessoais. Então vamos analisar essas informações. Primeiro, lembra sempre, porcentagem sempre tem que ser de alguma coisa. Então vamos lá. João ele recebe líquidos R$ 3.300. Vamos organizar essas informações. Então, João vai receber líquido R$ 3.300. Certo? Isso aqui é 100% do salário dele. Esse aqui é o salário total dele. Então, isso aqui representa 100% do salário. Ok? Bom, ele decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o restante. Bom, vamos primeiro analisar a assertiva, porque olha só, o que a assertiva diz? João destinará menos de R$ 2.300 para custeio de suas despesas pessoais. Ora, aqui no início da questão ele já está dizendo, João decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais. Então, quanto que ele vai usar com despesas pessoais? 70% de sua renda. Qual é a sua renda? R$ 3.300. Então, quanto que ele vai usar de despesas pessoais? 70% de 3.300. Então, vamos apagar isso aqui para ter mais espaço. E agora a gente vai calcular, basta calcular 70% de 3.300. Como é que a gente faz isso? 70 sobre 100 vezes 3.300. Que a gente cancela esses dois zeros com esses dois zeros do 100. Fica 33 vezes 70. 33 vezes 7. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 7, 21, com 2, 23. Como é 70, basta adicionar um zero aqui. 2.310. Esse é o valor que ele vai usar para suas despesas pessoais. E a assertiva diz que ele destinará menos de R$ 2.300 para custeio das despesas pessoais. Por isso a assertiva está falsa, ele destinará mais de 2.300. Ele destinará R$ 2.310. Certo? Portanto, o gabarito errado. Questão 2. Ainda naquele enunciado, só que agora a assertiva é a seguinte. Seguindo a estratégia mencionada, João aplicará 7,5% de sua remuneração mensal em ativos lastreados em dólar. Agora o raciocínio já é um pouquinho mais complexo. Por quê? Bom, ele vai receber os 3.300 de salário, e desses 3.300, 70% 70% da renda desse salário ele vai destinar para despesas pessoais e o restante será aplicado. Então, primeira coisa, vamos calcular quanto que ele vai aplicar, porque ele só vai aplicar 30%. Lembra sempre, o todo é 100%. Como 70% ele está usando para despesas pessoais, sobram 30%, que é 100 menos 70. Então, 30% é o que ele vai aplicar. Quanto é 30? Vamos escrever mais bonitinho.
quanto é 30% de 3.300? Vamos calcular. Vai ficar 30 sobre 100 vezes 3.300. A gente corta esses dois zeros. Fica 30 vezes 33, que dá 99. 3 vezes 33 e adiciono zero. Então, R$ 990 é o que ele vai destinar para aplicações. E aqui ele falou, segundo a estratégia mencionada, João aplicará 7,5% de sua remuneração mensal em ativos lastreados em dólar. Vamos procurar aqui onde está a porcentagem que João vai aplicar em ativos lastreados em dólar. 25% em ações de empresas listadas na Bolsa Brasileira, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante em ativos lastreados em dólar. Opa! Então, olha só. Então, a gente sabe que o valor que ele vai investir, o valor que ele vai destinar para aplicações é R$ 990. Vamos passar para outro slide para ter um pouquinho mais de espaço. E aqui a gente já sabe. Aplicações, R$ 990. Beleza. Então vamos organizar aqui. Do valor que ele vai aplicar, porque presta bem atenção, olha só isso aqui. Vou até mudar para marcar texto, porque isso aqui é importante. 2 recursos que ele destinará a aplicações. Então, esses 25% que ele vai aplicar em empresa da Bolsa, não é 25% do salário dele, é 25% do valor que ele vai destinar a aplicações. Então, é 25% dos 990, não dos 3.300, certo? Então, vamos organizar isso aqui. Aqui ele falou que ele vai investir 25% em ações listadas na Bolsa Brasileira. Então, 25% ações da Bolsa Brasileira, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundo de investimento imobiliário, e o restante em ativos lastreados em dólar. Então, presta atenção. O total que ele vai destinar para aplicações equivale a quanto por cento? Equivale a 100% do valor que ele vai destinar a aplicações. Então, no total ali, nós temos 100% do valor que ele vai destinar a aplicações. Quanto é 100% do valor que ele vai destinar às aplicações? R$ 990. Desses 100%, a gente tem 25% ações da Bolsa Brasileira, 25% títulos de renda fixa, 25% fundos de investimento imobiliário e o restante ativos lastreados em dólar. Ora, se você somar esses três, nós teremos 75%. Sobra quanto para os ativos lastreados em dólar? 25%. Para ativos lastreados em dólar. Então, é 25% dos 990. Esse é o valor que ele vai destinar para ativos lastreados em dólar. Certo? Então, agora a gente tem que decidir se esses 25% dos 990 equivalem a 7,5% da sua remuneração total, da sua remuneração mensal. Ou seja, agora a gente vai ter que fazer um joguinho aqui, porque a gente tem 25% do que ele vai aplicar, a gente tem que comparar 25% do que ele vai aplicar e analisar se isso equivale a 7,5% do salário dos 3.300, certo? A forma mais direta talvez não seja a mais rápida, só que é a mais fácil para você entender o raciocínio. É calcular, vamos calcular 25% de 990 e depois vamos calcular 7,5% de 3.300 e ver se os valores batem. Então, 990, como é que a gente calcula 25% de 990? 25% vezes
2.990. A gente cancela um zero aqui. 99 vezes 25. Vamos fazer aqui. 99 vezes 25. 5 vezes 9, 45. Vai 4. 9 vezes 5, 45. E 4, 49. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 9, 18. Com 1, 19. 5, 7. Vai 1. 14. Vai 1. 2. 2.475. Isso aqui vai ter que ser dividido ainda por 10. Olha o 10 aqui. Então vai ficar 247,5. Certo? Então isso aqui vai dar 247,5. Vamos apagar aqui agora essas contas para sobrar espaço para as outras contas. Beleza. Então, agora a gente vai calcular quanto? 7,5% da remuneração total dele. 7,5% de quanto? De 3.300. Vamos apagar esse 75 aqui para não confundir. Como é que a gente calcula agora? 7,5% de 3.300. Vamos cancelar aqui os dois zeros, do 100 com o do 3.300. Fica 7,5 vezes 33. Então, 33 vezes 7,5. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 7, 21, com 2, 23. 5, 7, 4, 2, uma casa decimal, uma casa decimal. Então aqui nós temos 247,5. Exatamente o valor que a gente calculou. Então 25% do que ele vai aplicar, do valor total que ele vai aplicar dos R$ 990, equivale a 7,5% dos 3.300. Portanto, a assertiva está correta. Bacana? Professor, tem outra forma de fazer isso? Tem uma forma muito mais direta, só que não fica tão evidente assim o que a gente está fazendo. Se você tiver um pouquinho mais avançado, você já pode fazer dessa forma mais direta, que seria como? Vamos apagar isso aqui. Pagar tudo. Então, olha só. Ele vai investir 30% da renda dele, é o que ele vai destinar a aplicações, certo? Então ele vai destinar 30% da renda dele. E a gente viu aqui que cada um desses itens aqui corresponde a 25% do que ele vai investir, do que ele vai aplicar. 25% é um quarto. Um quarto do que ele vai aplicar, ele vai destinar a cada um desses itens. Ações da Bolsa Brasileira, títulos de renda fixa, um quarto para fundos de investimento imobiliário e um quarto para ativos lastreados em dólar. Um quarto dos 990. Vou até escrever isso aqui. Para um quarto dos 990 reais. Só que 990 reais equivale a 30% do salário. Ou seja, a gente pode considerar que é um quarto dos 30% do salário. Basta dividir 30% por 4. 30 por 4. Que dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Põe o 0. Bota a vírgula. 20 por 4, 5. Sobra 0. Então, ele vai destinar 7,5% do salário dele para cada um desses itens de aplicação. Ou ele vai destinar 25% do total de aplicações
para cada um dos itens de aplicação, certo? Então, 7,5% do salário equivale a 25% do valor que será aplicado. Portanto, da mesma forma, assertiva correta. Questão 3. Com base em conhecimentos de matemática financeira, julgue o próximo item. Apesar dele falar aqui matemática financeira, nós vamos trabalhar aqui com a porcentagem. Essa questão exigiu conhecimentos de porcentagem. Suponha que, quando iniciam suas atividades, as empresas tenham 15% de desconto na taxa de licenciamento ambiental para criadouro de espécimes da fauna exótica. Nesse caso, se o valor da taxa de licenciamento pago por uma empresa tiver sido de R$ 2.975, então o valor da taxa sem desconto é inferior a R$ 3.450. Então, olha só, a empresa, quando ela inicia suas atividades, ela tem 15% de desconto na taxa de licenciamento ambiental, certo? Vamos listar aqui essas informações. 15% de desconto. Ok. E aí essa empresa que iniciou suas atividades, ela pegou esses 15% de desconto e pagou R$ 2.975. E aí ele pergunta, qual seria o valor total? Qual seria o valor cheio se essa empresa não tivesse tido o desconto? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeira coisa que com o tempo você vai acabar pegando com a prática se ela teve, presta atenção, se ela teve 15% de desconto, ela pagou que porcentagem do valor total? O valor total equivale a 100%. E ela pagou com um desconto de 15% do valor total. Então, ela pagou o equivalente a quantos por cento do valor total? 100 menos 15. Que dá 85%. Ou seja, a empresa pagou 85% do valor total. Sempre que você vai comprar alguma coisa e tem lá desconto de 20%. Ou seja, você só vai pagar 80% do valor. Desconto de 60%, você só vai pagar 40% do valor. Desconto de 50%, você vai pagar 50% do valor. 50% é metade, metade. Metade do desconto, metade você vai pagar. Certo? Então a empresa ela vai pagar 85% do valor total. E ela pagou R$ 2.975. Com isso aqui a gente aplica a regra de 3 e mata a questão. Vamos apagar essa continha aqui para ganhar espaço. E vamos fazer. 2.975 equivale a 85%, x equivale a 100%. Professor, para fazer essa regra de 3, eu teria que colocar 85 sobre 100 e 100 sobre 100? Não precisa. Por quê? Porque aqui os dois estão em porcentagem. Então é como se o denominador dos dois se anulasse, certo? Então sempre que você está trabalhando assim duas porcentagens, você pode ignorar a porcentagem para fazer os cálculos. E no resultado, você já sabe, eventualmente você pode considerar a porcentagem, certo? Nesse caso não, porque a gente está calculando x, não está calculando a porcentagem. Então, faz aqui o famoso cruz-credo, formalmente conhecido como extremos e meios. Vai ficar 85x igual a 2.975 vezes 100. Então, 2.975 vezes 100 é só adicionar dois zeros. 297.500. E aí, a gente divide. X igual a 297.500 dividido por 85. Tá, vamos fazer um negócio mais organizado para ganhar espaço. Vamos botar esse 85 aqui embaixo. E vamos pular aqui para cima. Se não copiou, é só voltar o vídeo um pouquinho, pausar e copiar.
certo? Então, nós temos aqui 297.500 dividido por 85. 29 não divide por 85, 297 dividido por 85 dá 3. 3 vezes 85, 85 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 8, 24, com 25. 255. Sobra 2, 4, 42. Vou fazer uma tracinho aqui para não misturar as coisas. Baixo 5, 425 dividido por 85, dá 5. Quanto é 85 vezes 5? 5 vezes 5, 25, vai 2. 8 vezes 5, 40. E 2, 42. Coisa boa, 425 deu 425. Significa que vai sobrar 0. Baixa um 0, adiciona um 0 aqui. Baixa outro 0, adiciona outro 0 aqui. Resposta: R$ 3.500, que é exatamente o valor de x. X vale R$ 3.500. Certo? E aqui ele fala que o valor da taxa sem desconto é inferior a 3.450. Está errado. O valor da taxa sem desconto é de R$ 3.500. Ele é superior a 3.450. Dica para a prova da Sebrasp. Sempre que eles falam a taxa é superior, é inferior a tal valor, a resposta ela vai estar bem perto. Então, se a gente achasse aqui algo do tipo R$ 20.000, provavelmente tem alguma coisa errada nos cálculos. Ou se a gente achasse aqui algo do tipo R$ 1.500, tem alguma coisa errada. Porque a taxa da Sebrasp, geralmente, ela fica bem próximo ali do valor. Ela não dá valores muito discrepantes da realidade, não, justamente para que o concurseiro que vai fazer a prova, ele não tente ali usar o raciocínio sem fazer as contas. Uma forma de obrigar o concurseiro a fazer as contas. Bacana? Então, a assertiva está errada. Vamos para a próxima? Questão 4. Julgue o item a seguir com base em conhecimentos da matemática. Considere que tenham sido removidos de um tanque de sedimentação 32.500 litros de biossólidos, dos quais apenas 1.625 litros podem ser utilizados para a produção de fertilizante. Então tinha lá o tanque de sedimentação, e desse tanque foram removidos 32.500 litros de biossólidos. E desses 32.500 litros, apenas 1.625 podem ser utilizados para a produção de fertilizante. Nesse caso, a porcentagem de biossólidos que pode ser utilizada para produzir fertilizantes é superior a 7%. Lembra do que eu acabei de falar na questão passada? A gente vai achar um resultado próximo de 7%, bem próximo. Certo? Resta saber se vai ser superior ou se vai ser inferior. Então vamos lá. Quanto que foi removido? Removido 32.500. E apenas quantos que podem ser utilizados? Podem ser utilizados 1.625. E agora ele quer saber. 1.625 representa que porcentagem dos 32.500? Como é que a gente faz esse cálculo? Tem uma forma bem direta de fazer esse cálculo, que é dividindo o menor pelo maior. Que a gente vai achar um decimal, e desse decimal a gente multiplica por 100, para dizer que é porcentagem, para considerar uma porcentagem. Certo? Então a gente vai dividir. Também tem outras regras de fazer, você pode fazer por regra de 3. Eu vou mostrar aqui como é que faz das duas formas. A gente pode dividir 1.625 dividido por 32.500. Como 1.625 é menor do que 32.500, a gente vai colocar um zero aqui, vírgula, e vai botar um zero aqui. 16.250 ainda é menor do que 1.500. Então a gente vai ter que adicionar outro zero aqui e outro zero aqui, que eu vou espremer ele aqui. É no final, mas tanto faz, porque é 0, 0, enfim. Só porque eu fiquei sem espaço aqui. Agora a gente tem 162.500.
Opa, agora a gente divide por 32.500. Olhando assim, vai dar 5. 32.500 vezes 5. 0, 0, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10. E 2, 12. Vai 1, 3 vezes 5, 15. Com 1, 16. Bateu certinho o nosso valor. 162.500. Então, nosso resultado é 0,05. 0,05. Lembra que eu falei que tinha que multiplicar por 100 para dizer que é porcentagem? Para chegar na porcentagem, porque esse aqui é o valor decimal. Então, agora a gente multiplica por 100 para chegar na porcentagem. Vezes 100 vai dar 5%. Certo? Que é exatamente aqui próximo, né, dos 7%. Só que a assertiva diz que a porcentagem é superior a 7%. Não é superior, é inferior. Deu 5%. A assertiva está errada. Professor, como é que a gente faz usando regra de 3? Que esse negócio de decorar, que tem que dividir um pelo outro, eu não gosto não. Mas regra de 3 eu entendo. Regra de 3 é só usar o raciocínio. E aí eu prefiro fazer por regra de 3, não tem problema. Vai fazer a mesma conta, mas o raciocínio é um pouquinho diferente. Regra de 3 vai dizer o quê? Como é que você vai dizer? Se você vai calcular, você já tem lá o total. Quanto é o total? 32.500. Desse total, você quer calcular quantos por cento equivale os 1.625. Então, basta você dizer que 32.500 equivalem a 100%. Deixa eu ajeitar isso aqui. Minha letra é feia, se eu ainda fizer essas rasuras, não ajudam. Então, 32.000 equivale a 100%. 1.625 equivale a X%. Certo? Lembra aqui que eu falei, aqui a gente tem os dois porcentagens, a gente pode ignorar essa porcentagem para os cálculos. E no final, o resultado agora, dessa vez, a gente vai chegar a uma porcentagem. Faz o cruz-credo. Pam, pam. Vai ficar o quê? 1.625 vezes 100, basta adicionar 2 zeros, é igual a 32.500 vezes x. X é igual a 162.500 sobre 32.500. Que é exatamente a conta que a gente já fez. Só que naquela conta a gente achou 0,05, porque a gente estava dividindo 1.625 por 32.500. Nessa conta a gente já vai achar os 5%, porque a gente já está dividindo um número maior. A gente já está dividindo com os dois zeros. Já está dividindo 162.500 por 32.500. Portanto, a gente vai achar 5 e já é a porcentagem. Porque aqui o já é x%. Certo? Já é x%. Porque aqui a gente já está considerando aqui em cima 100%, os dois são porcentagem, a gente ignora a porcentagem para fins de cálculo, mas no final a gente considera que aquele valor ali é em porcentagem. Portanto, o gabarito é errado, porque a assertiva está dizendo que a porcentagem é superior a 7%, e não é, é inferior a 7%. Certo? Vamos fazer uma pausa e continuar na questão 5 na próxima aula.